em casa, mas fora da cidade de São Paulo, os jogos dos clubes paulistas deste final de semana. Só para terminar, eu queria destacar um jogo grande que a gente teve também neste final de semana. Aliás, muitos jogos grandes, mas foi Cruzeiro e Atlético Mineiro, 2-0 para o Galo. O Internacional empatou com o Grêmio 1-1. O Flamengo ficou no 0-0 com o Fluminense. Muitos clássicos pelo Brasil. E aqui em São Paulo, teve em Campinas Ponte Preta 2, Guarani 0. Rede Bandeirantes de Rádio. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Um grande abraço para você que escolheu a Band Mais, Rádio Bandeirantes, para continuar se mantendo muito bem informado nessa manhã de segunda-feira, 10 horas mais 1 minuto. Estou aqui sempre na companhia do Danilo Capucci, também do Leandro Lopes, duas lendas. Daqui a pouco a gente vai falar, você vai saber o que é o significado da palavra lenda. Nossa direção de jornalismo é do Rodolfo Neves, nossa gerência é do Walter Sena. E hoje nós vamos nessa segunda-feira aqui para tratar de vários assuntos, viu? Hoje aqui no Manhã Bandeirantes você vai ficar sabendo sobre o direito previdenciário. Dr. Washington Barbosa, que é especialista em direito previdenciário, vai dar umas dicas aqui para gente. O Marçal dos Santos, que é presidente da Associação Evangélica Assistencial, cuida mais de mais de 1.000 alunos aqui na região de Campinas, cuida das famílias, dá aula no contraturno. O Marçal dos Santos vem participar com a gente também. Mas eu não poderia deixar de fazer aqui um agradecimento especial e abrir o programa de hoje com essa lenda que está aqui do meu lado, Luiz Antônio Piva. O Piva trabalhou na Rádio Brasil. Ele tem um programa na Rádio Brasil, quase 60 anos de programa ininterrupto, já ele fala sobre isso. Mas foi uma das pessoas que me deu a chance, né? Sabe aquela primeira chance, aquela chance que você não tem? O Aldenei Amorim falou, estou com um menino aí, o Piva falou, traz aqui, vamos ver se ele conhece de alguma coisa. Parece que até hoje estamos aí, né? Até hoje tá tudo certinho. Piva, você não imagina a alegria que eu tenho de receber você aqui, nessa que sempre foi a sua casa e onde você começou, segundo eu sempre soube. Bom dia. A honra é minha, quero já de imediato Leandro e Danilo, porque eu sou ruim de nome. Se ele me der o CPF, eu marco, daqui 20 anos eu vou falar o CPF dele. Você que está me dando pela sua generosidade de voltar a 56 anos atrás. Porque as pessoas que me convidam, os companheiros de rádio e televisão de Campinas que me convidam, só se referem ao Piva, ator da Tupi, ator da TV Bandeirantes. Mas, na verdade, eu comecei na PRC9, em janeiro de 1969. PRC9 entenda a Rádio Bandeirantes. Nos anos 70, ela virou Rádio Educadora de Campinas, entenda a Rádio Bandeirantes. Depois, o Johnny definiu que seria tudo Bandeirantes. Então eu comecei em 69 batendo na porta de uma sala, abriu a sala, estava Pereira Neto, Luciano do Vale e Oliveira Andrade. E eu, um pivete de 16 anos, falando, eu quero ser locutor de rádio. É mesmo, filho. Me jogaram no estúdio do Antônio de Almeida, que gravava os comerciais para as 3 emissoras de Campinas, só tinham 3, Educadora Brasil e Cultura, e eu virei locutor comercial. Ficava o Edson Souza fazendo o programa e eu locutor comercial do lado. Eu fazia os pares, os comerciais pares, e os ímpares era o técnico. Não tinha computação, não tinha nada disso que tem hoje. Essa tecnologia não está enfiado o Leandro lá atrás. Não tinha nada disso. Então, nesse período de 69 a 74, eu fui fazer jornalismo
e fui fazer aquilo que me agradou mais, que era a teledramaturgia. Campinas foi um privilegiado, só tive sorte. Tinha a maior escola de arte dramática do Brasil, de Odete Mota Raia, simplesmente mãe de Cláudia Raia. Eu me matriculei em 69 e me formei em 74. Claudinha tinha 7, 8 anos de idade, a grande Cláudia Raia. E transmiti futebol. Eu fui repórter de campo. Na época eu falava repórter volante. Trabalhou derby, não? Trabalhou vários derbys, com Pereira Neto transmitindo. O Luciano do Vale já estava na TV Paulista. Ele foi em 65 para a TV Paulista, que se transformou em Globo. Mas ele vinha em jogos especiais, tipo derby, ou a Ponte com o Corinthians, ou o Guarani com o Palmeiras. Então, nesse período, era Pereira narrando, Zé Sidney, e os comentários de Bob Sérgio, e os repórteres volantes, que a gente falava, com aquela mala de 50 quilos puxando fio. Era eu, Oliveira Andrade e Jairson Barbosa. Quando eu me formei ator, quando eu estiver falando demais, você corta. Quando chegou em 74, que eu falo que nem um papagaio. Você está rindo, né, Leandro? Que nem um papagaio, vive disso, né? Quando chegou em 74, que eu peguei o diploma de ator na mão, eu fui para a TV Tupi. Cheguei lá, eu conheci um amigo em comum. Eu e você fomos muito amigos deles, Fausto Rocha. E apresentava o telejornal da Tupi com o Ferreira Martins, que eu considero uma das vozes mais lindas do Brasil. Tá gravando ainda. Eu queria fazer o jornal. Então ele me deixou um mês apresentando como folguista o telejornal Tupi. Aí o Zara me deu um pito. Escuta, moleque, você se formou na Odete Mota Raia, porque ele foi meu professor de teatro na Odete. Walter Foster era diretor administrativo da TV Tupi. Só lenda, né? Só lá no Alto do Sumaré, Arnaldo com a Bovero. O Walter Foster era um prédio vertical, era diretor administrativo, e o Zara, diretor artístico. Quando eu falei que eu queria fazer telejornal, ele falou, mas então por que você veio fazer aqui? Por que você veio pedir para mim aqui? Te trouxe da Odete Mota Raia para você ser ator. Eu fiz um mês e ele falou assim, defina. Então ele me colocou numa pontinha com a mulher dele, que chamava Vivinha, para ele. Para mim, Eva Vilma, uma estrela maior da televisão brasileira. Eu fiz uma pontinha na Barba Azul e falou assim, é isso daí. Tá Tony Ramos e Denis Carvalho fazendo Ídolo de Pano há 15 dias. Quer? Quero. Vai ser um delegado, você vai atravessar a novela. Porque Ídolo de Pano era drama e trama. Entre Jean, vivido por Denis Carvalho, e Luciano por Tony Ramos. Briga de herança. Então esse delegado ia entrar e atravessar a novela. Para você ter uma ideia, eu fui até maio de 75. O último capítulo eu estava casando, tá em lua de mel. O último capítulo de Ídolo de Pano. Aí eu fui embora. Eu fiz 9 novelas na Tupi. Das mais que me chamou a atenção, que foram papéis que eu considero muito grandes. Ele devia ser paquerador pra caramba. Não, eu fazia só delegado, corrupto, sem vergonha, ladrão. eu era, porque a Tupi, ela classificava o vilão, que era Denis Carvalho, o Piva, um delegado corrupto, e o Tony Ramos, sempre o galã, o bonzinho. Então foi assim, uma atrás da outra. E o que me chamou mais a atenção são as novelas que eu fiz. Um dia perguntaram num companheiro nosso, eu estava falando pro Leandro, né? Eu estava numa outra emissora, ele perguntou, você foi um bom ator? Eu falei assim, eu não sei se eu fui um bom ator, eu tinha que ser ator, porque depois de fazer Ídolo de Pano, o bom Ídolo de Pano com Tony Ramos, Denis Carvalho, Laura Cardoso, Rodolfo Maia, eu fui pro Bom Baiano com Nair Belo, eu fui para fazer Salário Mínimo com Nicete Bruno, Ednei Giovenazzi, Ari Soutos, eu trabalhei com fera só, né? Eu tinha que aprender alguma coisa. Dirigido por Henrique Martins e Zara. Mas quando eu cheguei em Um Sol Maior, eu entrei no estúdio, como estamos aqui, ar-condicionado gostoso, olha, Leandro, aí, 50 mil por mês para ficar olhando para a cara do Edson. É o seguinte, eu entrei no estúdio, estava Laura Cardoso, Rodolfo Maia, Marco Nani e Sandra Barsotti. O Zara me chamou de lá e falou, você me dá o texto, hein? Me faça passar vergonha. Então foi uma rápida escalada da TV Tupi, porque... Ao contrário de rádio, que eu tive que bater na porta e querer ser locutor de rádio, novela eu fui bem apadrinhado, porque o diretor administrativo e artístico, Foster e Zara, já me conheciam como teatro. Eu fiz a TVS Rio do Silvio Santos, ele não tinha SBT. Em 78 ele fez Solar Paraíso. Eu trabalhei com a Ana Aparecida Baxter, que fez Redenção. Em 78 eu gravava Salário Mínimo na Vila Guilherme e gravei TVS Rio Solar Paraíso com o Silvio. O Silvio transformou em Sistema Brasileiro de Televisão com as torres da falida Tupi, em 1980. Fui para Globo, fiz carga pesada de plantão de polícia e saí correndo. Eu sou de São Paulo, não adianta. Eu gosto de São Paulo. Em 82 fui para a Band. A maior novela minha, então, a minha emoção aqui, esse papagaio está falando, é dupla. Porque o primeiro microfone que me deram a chance, falou de chance, a primeira chance foi PRC9, Bandeirantes, educadora.
Bandeirantes. E a maior novela aí a 10ª, né? Com a Bandeirantes é a 10ª. Foi campeão. Foi campeão. Então, espera só um pouquinho, Piva. Deixa eu passar um telefone aqui para as pessoas que quiserem participar, fazer pergunta para você. 971021493, 971021493. Estamos ouvindo aqui Luiz Antônio Piva, jornalista, radialista, ator de novela, delegado. Agora fale do campeão, Piva. O campeão é muito especial para mim, apesar que na Tupi eu fiz um Sol Maior. Eu acho que foi as 2 maiores novelas que eu fiz. 3, Ídolo de Pano por causa do Tony, né? O Tony foi um grande companheiro, grande professor, né? Um Sol Maior por causa do Rodolfo Maia, Laura Cardoso, né? Joana Fon. Salário Mínimo, né? Eu amo Nissete Bruno, amava Nissete Bruno, porque eu fiz Papai Coração com toda a família Goulart. Paulo, Nissete, as 2 filhas, né? Bete, Bárbaro, Kiko, que era o mais novinho. Papai Coração em 76. Depois um Sol Maior com essas lendas, que você fala em lenda, Rodolfo Maia, Laura Cardoso, Marco Nanini. Marco Nanini não tem talento, tem mediunidade, né? Verdade. Quando eu cheguei na Band, eu estava muito bem preparado para enfrentar Rubens de Falco. E o que fez o Johnny Saad? Eu fui amigo um dia particular de Johnny, mas na época ele era só filho do seu João. Na época da Educadora, que eu estava na Tupi como novelinha, apresentando a Grande Parada na Educadora, eu peguei muita amizade com o Johnny. Era uma pessoa fantástica, que me chamava de Piva de igual para igual. E tínhamos um companheiro técnico, tomava conta da técnica da Educadora, chamava Antônio Mendes Sansana. Era ele que punha a rádio no ar. E um dia ele veio, a rádio estava horrível. Conheci de nome. Sansana. E a rádio estava horrível, a Educadora estava com um som péssimo no ar. Passou. Ele falava para mim, você vai fazer novela na Band ainda, você vai largar dessa Tupi e vai para a Band. Mas ele não fazia novela, ele começou a investir em 80. Quando eu estava em 83 com Rubens de Falco, ele contratou Sandra Breia, contratou Roberto Talma, ele trouxe a Globo para Bandeirantes, para fazer Sabor de Mel. Só que eu comecei sendo dirigido no Campeão por Henrique Martins, por Zara, minha turma da Tupi. Henrique Martins, aquele do Sheik de Agadir. Nossa, senhor, alemão. Eu também conheço um pouco de novela, eu viu, sei Piva? disso. E a gente eu chamei ele de alemão 10 anos na Tupi, não sabia por quê. Ele era alemão, nasceu em Berlim, por isso que a turma chamava ele de alemão. E eu já estava sendo dirigido pelo Henrique Martins, chegou essa turma da Globo, e o Talma era diferente. Não era nem melhor, nem pior que Zara e Henrique Martins. Ele não era, assim, humano como Henrique Martins e Zara. Sabe aquele diretor técnico, monstro de ator, mas global, que sabe, ele manda e o resto não sabe nada. Ele olhou para mim, nem sabe quem sou eu. Pegou o texto, eu era o Moreira, e o Rubens de Falco era o Jorge. Então, o Rubão era amigo dele de escravizar, era Rubão, querido e tal. Você, garoto Moreira, né? Então, câmara 2 para você, câmara 3 para você, corta aqui, dá 3 passos, marca aqui, não sei o quê. Viu, Moreira? Um dia, nunca mais vi Johnny. Isso tem 42 anos. O Johnny entra no estúdio da Bandeira e fala, Pivinha, fala para aquela porcaria do Sansana que se eu voltar em Campinas e a Educadora tiver com aquele sonho, vai pra rua. Brincadeira dele, Sansana era uma lenda, né? O Talma abriu um olho desse tamanho por o dono da emissora. Não era bem o dono, ele era filho do seu João. Filho do dono. Filho do dono. Olhou bem pra mim, como é que é? Aí o Rubens falou, ele é amigo do homem, o nome dele é Piva. Ah, muda tudo, né, Edson? Você conhece o nosso meio? Eu conheço. Piva, por favor, olha o texto aqui, por favor. Ô, Leandro, aumenta o som, dá eco pro Piva. Câmara 1 pra você, tá bom pra você? Então, mudou tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para você com relação ao rádio, Piva. Eu sei que você tem um coração muito grande, você é muito generoso e muitas pessoas passaram pelo programa A Grande Parada, que está no ar até hoje. Há quantos anos mesmo? É o seguinte, eu entrei em janeiro de 69 como locutor comercial. Com a morte do Lombardi Netinho em junho do mesmo ano, eu comecei a gravar, a apresentar de domingo pela manhã 50 mais da semana da Educadora Bandeirantes, que eu coloquei o nome A Grande Parada. Então a Grande Parada fez em 7 de setembro 55 anos. De rádio 56, que eu entrei em janeiro. Eu quero saber das pessoas, se você lembra aí o nome de pelo menos uns 4, 5 que começaram na Grande Parada. Mãe do céu. Edson Souza. Tem aquela da Globo, a correspondente da Itália. Ilse. A Ilse é como Edson Souza. Ela entrou no corredor com uma fitinha, ela se formou na PUC tipo 82, eu já estava na Brasil. Ela entrou com uma fitinha, mas igualzinho o Edson Souza, que o Valdenir falou, olha, o menino tá aí, Copa Raiovac, que tá na ponta do texto, ele dá o texto, tal. Ela entrou, tinha gravado, acho, hein? Se eu mentir, eu peço perdão, é questão de memória. Acho que já tô com Alzheimer. Eu acho que ela gravou o Chico Amaral, ele entrou com aquela prepotência dela, que vem do berço, né?
E ela tinha gravado o Chico, por exemplo, uns 7 minutos. Mas não pediu, por favor, bom dia, nem até logo, ficou parada no corredor. O Vanderlei falou, faz. Pus, mas ela era muito competente. Só para dizer 2 de início, o Edson, que me surpreendeu pela humildade que ele tinha nos corredores da Brasil. Você entrou de primeira, não precisou corrigir nada. E os Scamparini, mas vieram tantos, bem, mas tantos, que eu não saberia, se eu citar um nome, eu vou fazer uma injustiça com alguém. Eu ficaria com o Edson e com a Ilse. A Ilse depois eu fui encontrá-la em Roma, em Piazza della Venezia, mas depois de tantos e tantos anos, ora Bandeirantes. Ora Bandeirantes. Quinto sinal. Quinto sinal. Marcando 10 e 15. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você, então. O que é que mudou, Pivo? Porque antigamente, para trabalhar em rádio, não era qualquer um, não, que trabalhava em rádio. Eu não estou dizendo que hoje é qualquer um, não é isso. Entendam o que eu estou dizendo. Eu posso falar para você por que eu entrei na Bandeirantes. Mas eu quero... Esse negócio de a grande parada, esse negócio de impostar a voz, acabou, Pivo. Não tem mais isso. Acabou. O meu teste para entrar na PRC9, entenda, Bandeirantes, foi padrão de voz. Porque quando eu falei para o Luciano, para o Pereira e para o Oliveira que eu queria ser locutor de rádio, locutor comercial de rádio, era uma paixão. Eu dava autógrafo dentro da PRC9, Avenida Francisco Glicério 957, nono andar. Eu era o locutor comercial da PRC9. Aquele prédio de vidro escuro, tá não é? lá até hoje, nono já e foi poupa-tempo ali? Já foi poupa-tempo embaixo. Então eu entrei escalando o Guarani, Joãozinho, Nelsinho, Babá e Carlinhos, e o primeiro comercial, Recachutagem Garbellini, que quando o Luciano do Vale ouviu, voz Bandeirantes ele fez. Não sei porque ele usou essa expressão. Voz, você é menino, tem voz padrão Bandeirantes. Então eu sou da época, isso não quer dizer que sou mais ou menos, vou ao encontro do que você está falando. As exigências, né? Eu fui tirado do ar depois de 1 ano de rádio porque eu cometi um erro gramatical, uma concordância gramatical. Eu fui tirado do ar por Júlio Atlas e Carlos Guedes de Oliveira, que eram os diretores artísticos da Rádio Educadora de Campinas, uma transmissão ao vivo de um restaurante entregando um troféu de rádio. Então, a exigência era outra, exigia esse padrão de voz que eles rotularam para mim, foi Luciano e o Pereira Neto. Você conheceu o Pereira? Conheci. Pereira Neto rotulou como o menino de voz bonita, o locutor padrão. Então, eu ia para divulgação na Regente Feijó, do Antônio de Almeida, que era o diretor técnico da Educadora, vamos pôr já Educadora, esqueci a PRC9, para gravar os comerciais da Boris, da Riachuelo, para gravar todos os comerciais de lojas que nem existem mais, Sirius, para gravar os comerciais que rodavam nas 3 emissoras, na Rádio Educadora, na Brasil e na Rádio Cultura de Campinas. Agora, eu quero saber por que um programa fica 55 anos no ar. O que tem esse programa? Não sou eu que faço, eu sou um elo de ligação, você foi repórter desse programa. Hoje nem tanto, mas quem faz o meu programa não é o Piva. O Piva é só o elo de comunicação entre médicos, advogados, prefeitos, governadores, senadores e até presidente da República. João Batista de Oliveira Figueiredo, quando eu apresentei as Olimpíadas do Exército em 82, eu fiquei muito próximo do Figueiredo. Então, eram essas autoridades, e são até hoje, prefeitos, deputados, vereadores, médicos. Eu tenho médico internacional, eu tenho juristas, advogados. Você participou do programa, você sabe que eu não estou mentindo. Então, o programa tem esse tempo porque eu tenho essas pessoas que constroem o programa. Então, ele é renovado diariamente, semanalmente, porque agora é semanal, pelas entrevistas que eu faço. Além de tudo, eu tive impetulâncias, né, de ter correspondente. Você sabe que eu tenho de Londres, eu tive de Roma, de Nova York. Eu era impetulante. Eu fiz uma transmissão com o Valdenê de Carnaval nos anos 80. Hoje o Danilo, eles aqui, pegam o computador, liga com Nova York. Bate no telefone e liga com Nova York. Você imagine eu em 80, transmitindo da Glicério com 4 repórteres, Alair Bellini, que é uma voz maravilhosa da Bandeirantes. 8 clubes automaticamente, simultaneamente, Hípica, Tênis, Concórdia e tal, e Nova York, Hélio Ribeiro, do Waldorf História. Correspondentes em todos os estados brasileiros, de Porto Alegre a Manaus. Isso hoje, sozinho com esses meninos que você está aqui, com o Leandro, com o Danilo, você tira de letra. Verdade. Agora, você imagine há 50, 55 anos atrás, você fazer direto uma transmissão dessa com correspondentes nacionais e o Hélio Ribeiro, que eu peguei muita amizade por causa da Band, né? Se você tivesse que começar de novo, 55, 56 anos lá atrás, o que é que você faria de diferente? Essa pergunta nunca ninguém fez. Eu não sei se continuaria em novela. Quando eu fiz a última, em 83, em Campeão,
eu deveria ter voltado para o jornalismo, para apresentar o telejornal, que sempre foi meu sonho. Eu fiz isso quase 2 meses com o Fausto, né? Mas aí eu fiquei envaidecido. Quando eu vi Tony Ramos, Denis Carvalho, você às vezes se ilude com a coisa. Não que eu não gostasse, eu era formado em teatro. Na época exigia uma matrícula especial para fazer teatro. A Tupi só aceitava quem era ator profissional de teatro. Inclusive, antes de ir de pano, eu fiz essa adaptação com a Vivinha, porque uma coisa é fazer teatro, outra coisa é fazer televisão, o corte é diferente, a direção é diferente e tudo mais. Eu não teria abandonado a televisão, eu tentaria, né? Quem sou eu para falar que ia fazer? Eu tentar fazer apresentação de telejornalismo. Essa frustração eu tenho, porque depois, em 83, quando eu terminei, porque não fiz? Porque quando eu terminou em 83, eu fui contratado por uma empresa particular, comecei em Campinas, acho que posso falar Texas Instrumentos, eu comecei a gravar voz sintetizada, que é o saldo por telefone, sabe? Voz sintetizada. Você aperta, vinha o saldo, o número, quanto você tem na aplicação e tudo mais. E eu passei a perceber um salário infinitamente superior ao que eu ganhava no rádio e na televisão. Aí eu fui transferido para São Paulo. Eu fiquei todos esses anos, final de 80, 90 e 2000, em Alphaville, na BMK. Vizinho do Gugu. Ficava em Alphaville, que na verdade não é São Paulo, é Barueri, né? E fazer aquela volta tremenda, tinha que ir lá na Marginal de Pinheiros, passar e para Castelo Branco e em Barueri. E eu fui vendido, digamos assim, pela Texas, pela voz sintetizada, que me deu uma independência. Mas nunca larguei a grande parada que você tanto participou. Essa grande parada é ininterrupto, desde 7 de setembro de 69 até hoje. Estamos aqui no Manhã Bandeirantes ouvindo o Luiz Antônio Piva. O Piva, a gente ouve a Rádio Bandeirantes e tem a impressão que você é um locutor das antigas. Sim. Por que você continuou sendo locutor das antigas? Pela formação que eu tive, né? Pela exigência que eu tive. E se eu estivesse fazendo novela, não sei se daria certo hoje. Porque eu sou ator das antigas, com a disciplina da teledramaturgia de Walter Foster, Carlos Zara, Tony Ramos, Cleide Diácones, Eva Vilma, atrizes e atores de verdade. Estou sendo antiético. O que eu assisto hoje não tem nada a ver com a minha história de televisão. E muitas vezes vou ser antiético outra vez. E muitas vezes, quando eu ouço aqui e acolá alguma coisa de rádio, não é o meu rádio, a exigência do rádio que eu tinha para exercer a função profissional. Não que nós sejamos melhores dos que estão trabalhando hoje. É uma tecnologia diferente, é um cenário, outra pegada, é uma outra pegada. Então, como eu fui educado, catequizado com esse tipo de rádio e televisão, não sei fazer outra coisa. Se o Batista me convidar para fazer o esporte, ele vai se assustar. Porque eu adoro o Batista, adoro o Tigrão, adoro o Carlos Henrique, eu amo esses meninos aí. Então o Tigrão fez uma homenagem para mim, minha filha apaixonada pelo Batista, ontem ela chorou com os gols da Ponte, da pele até o osso. O Batista é um negócio sensacional, né? Você delira. A origem, né? E tenho uma paixão pelo Tigrão e nunca trabalhei assim. O Carlos Henrique trabalhou comigo na Brasil, se eu não me engano. O Leandro me chama a atenção, que o Carlos Henrique ele fez comigo o Bate Pesado na Brasil. Então, por que eu tenho esse jeito de falar? Não é impostação, não é disciplina. A palavra-chave de uma vida, seja pessoal ou profissional, meu querido Edson. Leandro, eu quero te apresentar Sidney Poitier. Não, estava demorando. Eu abri para Sidney Poitier há uns 50 anos atrás para falar da Taça Rayovac, Campeonato Rayovac. Né? Copa Rayovac. Sidney Poitier. Você não tem ideia a porta da Rádio Brasil como é que ficava, com as mulheres na porta querendo ver Sidney Poitier. Querendo bater, né? Ô Piva, olha, nós estamos chegando aqui ao final desse nosso bloco, 10 horas e 23 minutos. Bem. Poderia ficar conversando com você até amanhã aqui. Obrigado, bem. Mas eu gostaria, do fundo do meu coração, de fazer primeiro um agradecimento a você, porque se eu estou aqui hoje, eu devo a você. Imagina, você que me abriu as portas. Você e Valdemir Amorim sempre falo disso. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, Piva, porque você, além de locutor, de apresentador, você também é ouvinte de rádio. Sem dúvida. Né? E o rádio, ele mexe com a gente. O rádio, você fala assim, olha, agora infelizmente está um assunto da moda, e cai avião toda hora. Toda hora. Se cair um avião aqui do lado, você fala, me bota no ar, em 2 minutos
você está no ar. A televisão vai demorar um pouco, a internet já me ouviu depois, falar o jornal vai acontecer só amanhã. É por isso mesmo. É a frase minha. É a frase sua. Por isso que eu queria que você deixasse para os ouvintes do Manhã Bandeirantes uma palavra de incentivo, ou o que você quiser falar aqui, o microfone da Bandeirantes é seu. A minha homenagem é ao veículo que matou minha fome, que deu minha vida. Eu não quero me emocionar aqui. A minha homenagem é a esse veículo chamado rádio. Apesar de ter feito teatro, 2 décadas de televisão, nada se compara ao rádio. O rádio noticia o fato na hora do fato, a televisão daqui a algumas horas, o bom jornal no dia seguinte e a boa revista daqui a 15 dias. Nunca ninguém vai derrubar o rádio. Ele foi ameaçado pela televisão, ele é ameaçado pela tecnologia, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Story, viu? Vai que o parta. Pode vir o que quiser. Ninguém substitui o rádio. Você que está ouvindo o Edson agora, com esses meninos da técnica, saibam que o rádio vai viver mais 1000 anos. A Rádio Brasil é de 1950, a Bandeirantes então é antes, é de 30, 40, a PRC9. Ninguém derruba o rádio, porque se pelo amor de Deus cair um avião, o rádio é o primeiro a chegar. Se acontecer algum incidente, algum incêndio, o Eldorado queimou depois de 5 minutos. Eu estava com o Oliveira Andrade dentro do Eldorado, que patrocinava meu programa. Eu fui o primeiro repórter a chegar e entrar no ar. A televisão chegou depois de 3 horas. Entendeu? Então, a mensagem que eu digo, e para os meninos que estão com você, e para você não precisa, que você é um baita profissional de rádio, meu Sidney Poitier. O rádio é a minha vida. Posso voltar a fazer novela, posso voltar a fazer teatro, posso fazer qualquer outro tipo de veículo. Mas o rádio para mim é sagrado. Devo tudo a ele. Então, viva o nosso rádio. E me desculpe se emocionei. Para terminar, Piva, o Edson Elias está dizendo aqui, bom dia, Xará. Ouvindo a entrevista muito boa que você está fazendo, pergunta ao nosso querido Piva a opinião dele sobre a música, porque a qualidade caiu tanto na opinião dele, porque hoje, para cantar, precisa só... O Edson, que isso, Edson? Precisa só mostrar o bumbum, está dizendo aqui. Piva. É verdade. Então, eu fico nessa situação delicada, porque eu fui num outro programa aqui em Campinas e a pessoa, o apresentador do nível de Edson Souza, de uma outra emissora, perguntou, Piva, o que você acha que está passando hoje nas novelas na televisão? Olha a minha situação. Eu falei, olha, você deveria perguntar para os meus diretores que todos já faleceram. O Talma faleceu, Henrique Martins, Carlos Zara, Edson Braga, Davi Greenberg, todos os diretores de Globo, Tupi, Bandeirantes, infelizmente já faleceram. São eles que estão preparados para dizer o que está no ar se vai para o ar. No meu tempo não ia para o ar. A música, Edson, da mesma forma, mas cada um tem o seu valor. Porque eu sou de tempo de Nat King Cole, de Frank Sinatra, de Perry Como, não é verdade? De Diana Ross e Marvin Gaye, Grupo Chicago, Stylistics, Bee Gees. Eu sou dessa época. Eu não aguento ouvir pancadaria, sabe? Eu não aguento ver isso. Mas eu não estou desvalorizando, porque minha neta curte. Então, cada um com o seu momento, cada um absorve aquilo que tem para consumir. Só que a nossa época passou. Então, dependente do lugar que eu vou falar um negócio desse, eu fico no ridículo, né? O senhor está ultrapassado, o senhor é velho, o senhor pertence ao passado, esse mundo do senhor não existe mais, não existe mesmo. Mas eu não me arrependo de manter as raízes, entende, Edson? Eu não me arrependo. Eu prefiro sair do estúdio agora dizendo, fiz o que sei fazer. Porque a pior derrota não é a derrota perder para o adversário. A pior derrota é quando você perde para você mesmo. Então, se eu der uma entrevista para você e não for o Piva que eu sempre fui, mesmo que ultrapassado pelo tempo, eu deixei de ser o Piva que você conheceu há muitos anos atrás. 10 horas e 28 minutos, ouvimos aqui Luiz Antônio Piva, uma lenda viva, né? É importante conversar com as lendas. Metade do que ele ganha, eu estava em Nova York. Né? Reconhecer o trabalho. Piva, muito obrigado. Eu que agradeço você, bem. Deus sempre. lhe pague. Sempre que você me convidar, é minha vida isso daqui, rádio e televisão, que tem televisão tudo junto. Eu entraria meio-dia, seria meia-noite. Ficaria o dia inteiro aqui. Vamos ao rápido intervalo, 10 horas e 28 minutos. Daqui a pouco a gente volta com Manhã Bandeirantes. Até já. Manhã Bandeirantes.
Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Em janeiro de 2025, a temperatura do planeta registrou 1,75 graus Celsius acima do nível pré-industrial. Foi a maior já anotada pela série histórica do Serviço Copérnicos para Mudanças Climáticas da União Europeia, ficando 0,79 graus Celsius acima da média de 1991 a 2020 para o mês, com temperatura do ar na superfície de 13,23 graus Celsius. O registro leva o planeta ao 18º mês dos últimos 19 meses, em que a temperatura média global do ar superficial foi superior a 1 grau Celsius e meio acima do nível pré-industrial. De fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, o planeta ficou 1,61 graus Celsius acima da média estimada de 1850 a 1900 usada para definir o nível pré-industrial. A temperatura média da superfície do mar para janeiro foi de 20,78 graus Celsius, considerando as zonas temperadas e intertropical a cerca de 10 metros de profundidade. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 horas e 32 minutos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a aposentadoria. As pessoas fazem cálculos aí, acho que dá para se aposentar o ano que vem, daqui a pouco tem um pedágio, daqui a pouco muda, tem gente sofrendo aí com perícias, tem pessoas sofrendo porque não conseguem mais apresentar os documentos necessários para comprovar o tempo de trabalho. Tem questão de empregada doméstica também, se trabalha um dia por semana, se tem vínculo empregatício ou se não tem. A gente vai conversar a respeito disso daqui a pouquinho com o Washington Barbosa, que é especialista em direito previdenciário. Antes, porém, todavia, contudo, nós vamos saber como é que vai ficar a previsão do tempo para essa segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Bom dia, Nath Luquezzi. Bom dia, Edson. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Pois é, começa a semana com boas notícias. Oba! Né? Porque tenho vindo aqui, acho que ninguém mais aguenta escutar minha voz falando de chuva, 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 porque hoje o dia começou bem quente, abafado aqui em Campinas. Um sol para cada um. Um sol para cada um, como já dizia minha mãe. E realmente, temperaturas variando aí entre 19 e 29 graus, até podemos atingir máximas de 30 graus para essa segunda-feira. Então, realmente, tempo bem abafado. Vamos redobrar a nossa hidratação, porque quando acontece isso, a umidade relativa do ar diminui também. Então, logo, o tempo fica um pouquinho mais seco. Então, temos que redobrar a nossa hidratação. Mas, entretanto, não temos tantas chances de chuva. 69% de chance de chuva ao longo do dia. Mas aquele esquema, chuvas isoladas, aquele chuvisqueiro realmente... Cai aqui, não cai ali? Exatamente, mais isolado mesmo, mais pontual em algumas regiões aqui do nosso estado. Ai, que bom, né, gente? E aí, pra terça-feira, amanhã no caso,
sol entre nuvens e também chuvas isoladas. Sol aparecendo entre nuvens, tímidos, temperaturas altas também, pode variar de 20 a 29 graus, né? Mínima de 20, máxima de 29 graus. E possibilidade de chuvas isoladas no final do dia, porém um pouquinho menor a chance de chuvas para amanhã, tá? Hoje nossa porcentagem é de 69%, então bastante, sim, né? bem alta. Porém amanhã apenas 40%. Então, pode ser que chova, mas essa chuva vem para deixar o tempo ainda mais abafado, aquela sensação ruim. Então, bora redobrar a nossa hidratação, beber bastante água, evitar exercícios físicos naqueles horários pontuais, entre 10 e 4 da tarde, principalmente exercícios físicos ao ar livre, mas vamos aproveitar o verão, né? Que agora ele deu as caras de verdade, acho. Daqui a pouco a gente fala aqui. Vem as águas de março fechando o verão. Eita! Então vamos aproveitar, né? Eu acho que já choveu o suficiente. Não precisaria. Fecharam Atrasou janeiro. um pouquinho a chuva, não mas veio. Mas por enquanto, essa semana o tempo permanece bastante firme. Então pode colocar aquela roupa bem fresca e aproveitar o dia. Obrigado, volte sempre. Obrigada, até amanhã. Falamos aqui com a Nath Luquezzi, 10 horas 35 minutos, falamos sobre a previsão do tempo. Agora nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, como todos os assuntos que a gente fala aqui no Manhã Bandeirantes, que é sobre essa questão de aposentadoria, do direito previdenciário. Nosso convidado hoje é o Washington Barbosa. Quero agradecer aqui também a Rosana Riff, que fez esse contato para a gente. O Washington é especialista em direito previdenciário. Eu queria começar com você, Washington, dizendo para você da nossa alegria em ter você conosco aqui no Manhã Bandeirantes. Muito bom dia, boa semana para você. Bom dia, Edson. Bom dia, nossos ouvintes. Muito obrigado aí. Washington, olha, eu sei que algumas falhas aí no registro do tempo de contribuição e na comprovação de documentos estão entre os erros de cálculo de aposentadoria mais comuns. Isso acontece porque as pessoas começam a se preocupar com a aposentadoria só quando elas estão perto da aposentadoria? É isso que acontece, Washington? Ótima pergunta, Edson. Então mas me permita separá-la em 2 pontos, né? O primeiro ponto é que você falou da questão dos erros, né? Existe um extrato de contribuições que é chamado de CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse cadastro ele está disponível no meu INSS. Você sabe, né, caro ouvinte, Edson, que é aquele sisteminha que você chega lá na internet ou mesmo pelo celular, chamado Meu INSS, e aí você tem todas as suas informações. Primeiro ponto, primeira dica, é muito importante que você, de vez em quando, entre nesse sistema e dê uma olhadinha para ver se os seus registros de vínculos empregatícios estão feitos adequadamente, a data de entrada, a data de saída, o valor do salário registrado. Esses pontos são muito importantes para você ver frequentemente. Agora, Edson, você falou muito bem, né? As pessoas só deixam para pensar em aposentadoria lá para os 50 anos, 50 e poucos, quando já está relativamente perto. E aí, esse é um problema brasileiro, né? Porque, assim, a aposentadoria você deve planejar desde os primeiros momentos. Edson, só para você ter uma ideia, meus filhos, né? Eu tenho trigêmeos, né? Esses trigêmeos estão hoje com 22 anos. Vamos fazer agora em abril 22 anos. Desde o dia que eles nasceram, eu contribuo para a previdência complementar deles. Aos 18 anos, eles poderiam sacar esse dinheiro, se quisessem, ou mantê-los, né? Todos eles, uma delas sacou, os outros 2 continuaram. E ela sacou porque ela começou um negócio e foi investir no negócio dela. Mas veja, é muito importante você começar cedo a pensar na aposentadoria. E parece que as pessoas também, como você está dizendo, a gente já comprovou também, as pessoas deixam para se preocupar com isso muito tarde, depois é uma correria para conseguir documento, às vezes a empresa já fechou, não existe mais, aí é só dor de cabeça, aí de repente aparece um ou outro interessado em ajudar, mas acaba mais atrapalhando do que ajudando. É complicada a situação, hein, Washington?
Sim, com certeza. Olha, você só confirma o que eu acabei de falar. É importante você checar com uma certa frequência, você checar lá o seu CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. E realmente, assim, às vezes, quando as pessoas procuram, já é tarde demais. Exatamente pelos ótimos exemplos que você deu. A empresa foi extinta, ou teve um acidente, pegou fogo, mudou todo mundo, se perderam os registros dessa pessoa. E aí fica muito complicado se isso não estiver no cadastro bonitinho. Se estiver no cadastro, aí não tem problema nenhum, a empresa não pode mais existir, pode ter pegado fogo, pode sumir do mapa, sem problema. Se está registrado lá, o registro não sai, ele fica lá colocado. Então você tem que ver se ele entrou. Se ele entrou, tudo bem. Agora, algumas dicas nessa situação. Você falou em incêndio, e por incrível que pareça, às vezes ocorre com uma frequência maior do que a gente imagina. Aí você pode ter, se você tiver amigos, né, amigos que trabalharam com você lá naquela época que você trabalhava naquela empresa e que já vieram a se aposentar, veja, essa pessoa tem que ter trabalhado na mesma empresa e ao mesmo tempo de você. O que é que você pode fazer? Você pode falar com esse amigo, pedir o que a gente chama de uma prova emprestada, ou seja, você vai pegar o processo dele de que foi deferida a aposentadoria e nela tem lá o registro daquela empresa, né? Edson Souza Limitada, está lá o registro da empresa, né? E é a mesma empresa que você está querendo justificar, comprovar que estava trabalhando. Então, essa é uma dica que a gente sempre dá. Poxa, essa é uma dica excepcional. Eu confesso para você, eu acho que eu nunca tinha ouvido falar a respeito dessa possibilidade. Agora, com quantos anos a pessoa pode se aposentar? Parece que cada virada de ano, cada vez que a gente estoura uma champanhe, aumenta o prazo, Washington? Não sei se o brasileiro hoje está conseguindo estourar champanhe, né? De repente, tem isso também. Ele não está conseguindo, né? Mas, assim, são duas coisas, vamos separar. Nós temos as chamadas regras permanentes, que foram alteradas lá em 2019 com a reforma da Previdência. Nessas regras permanentes, as mulheres se aposentam com 62 anos de idade e pelo menos 15 anos de contribuição. Os homens se aposentam com 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de contribuição. Essas são as regras permanentes, que vale para as pessoas que começaram, que entraram no sistema a partir de novembro de 2019. Washington, mas eu estou no sistema há bem mais tempo, né? Nós, né, Edson, nós já temos aqui alguns cabelos brancos. Nem né? me fale. E aí já faz muito tempo que a gente entrou nesse sistema e que trabalhou, né? Mas, assim, nesse aspecto, você que entrou antes de novembro de 2019, você tem direito ao que a gente chama de regra de transição. É isso, Edson, que você está falando, que a cada ano vai aumentando, tá? A cada ano vai ficando um pouquinho maior. Por quê? A regra de transição, ela serve para, como o próprio nome diz, suavizar a regra atual em relação à regra futura e fazer uma transição. Ela vai crescendo pouco a pouco. Então, a idade e os pontos, eles aumentam a cada virada de ano. Poxa vida, eu queria perguntar para você também, Washington, aproveitando você aqui, o Washington Barbosa, que é nosso especialista em direito previdenciário, queria perguntar para você com relação à questão um assunto que também sempre acaba sendo discutido, sabe? Acaba sendo trazido para as pessoas, ou na reunião de família, ou na reunião do futebol, que é a questão da aposentadoria por invalidez. Essa invalidez, isso ainda existe e é mais difícil de comprovar, Washington?
Ótima pergunta, Edson. Veja, a aposentadoria por invalidez, né? Hoje ela mudou o nome para aposentadoria por incapacidade permanente, mas todo mundo continua falando aposentadoria por invalidez, né? Então, assim, essa aposentadoria por invalidez, vamos chamar assim, você tem que comprovar que você está incapaz de trabalhar. E aí a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, caro ouvinte, não é você estar doente. Eu tenho uma doença que me leva para a vida inteira. Tá? Por exemplo, eu sou hipertenso. É uma doença? É uma doença. Vou levar a vida inteira? Infelizmente vou. Tomo lá meus remedinhos todo dia, tudo tranquilo. A pressão está de criança. É uma doença. Essa doença me impede de trabalhar? Não me impede de trabalhar. Então, primeiro ponto, doença é uma coisa, incapacidade para o trabalho é outra coisa. E aí, vamos lá. Incapacidade para o trabalho. Como é que você prova isso? Por meio de laudos médicos e depois por meio de uma perícia, que vai ser feita pela Perícia Médica Federal, né, que a gente chama também comumente de perícia do INSS. Então, veja, você vai ter que trazer provas que você está incapaz para o trabalho. Então, o médico perito ele vai analisar esse laudo e vai analisar você para ver se realmente você está incapaz para o trabalho. Agora, um ponto interessante, Edson, é que, assim, às vezes, determinadas doenças, vamos chamar assim, são motivo para aposentadoria por invalidez de algumas pessoas e não são para outras. Por exemplo, que Deus o livre, isso não vai acontecer absolutamente nunca. Mas você, um radialista com essa voz maravilhosa, se você tem um problema nas cordas vocais que te impede de falar por um tempo maior, né? Tipo, você fica aí a manhã inteira falando conosco e passando todas essas informações. Se acontece isso, você vai ficar incapaz para o seu trabalho habitual, que é o trabalho de radialista. Agora, eu sou advogado, eu sou consultor, o que é que eu faço? Na verdade, se eu tiver um problema de voz, eu fico incapacitado para o meu trabalho? Não. Eu só não vou poder, em alguns casos, fazer uma sustentação oral ou coisa do tipo. Né? Agora, eu também sou professor. Eu, enquanto professor, se houver isso, eu vou ter uma incapacidade para o trabalho de professor? Sim. Para o trabalho de advogado? Não. Agora, Washington, você falou aí do INSS, fatalmente a gente ia abordar esse assunto também. Um assunto que também incomoda demais no setor previdenciário é a demora para fazer a perícia, né? Às vezes a pessoa... Às vezes, assim, o cara também não está querendo voltar a trabalhar, ele está até gostando que demore isso. Mas tem gente que tem a necessidade de voltar logo para o trabalho, já resolveu o problema, fez uma cirurgia, ela está tudo certinho. Essa perícia também demora demais, hein, Washington? Poxa, esse é um grande problema. Te digo, foram implantadas algumas alterações que, para determinados casos, até agilizou muito isso, Edson, que é o chamado Ateste Med. Esse Ateste Med é um sisteminha, na verdade, você vai entrar lá no meu INSS, vai encaminhar os seus laudos por esse sistema e a perícia ela é feita uma perícia documental e não uma perícia presencial. Então, essa que vale para doenças facilmente comprovadas e que tenham um afastamento de até 90 dias, você vai passar por esse rito, vamos dizer assim, simplificado. Tá? Um exemplo, poxa, o cara quebrou a perna, ele vai ter que ficar 60 dias fora. Gente, eu tenho um raio-x, eu tenho um laudo do médico, eu tenho uma foto do cara com o gesso. Para que fazer uma perícia presencial? Então, isso é feito documentalmente. Isso acelerou, justiça seja feita, né? Quando tem problema, eu reclamo. Quando tem solução, eu elogio. Agora, os demais casos,
Os demais casos têm de passar pela perícia médica federal. E aí começa o problema. Primeiro, agora mesmo, eles estão em greve. Tá? Eles estão em greve há 2 semanas. O INSS começou a cortar os salários desses peritos, né? E aí, poxa, se está em greve, atrasa tudo. Uma coisa que já é difícil, já leva um tempo maior, acaba levando um tempo maior ainda, porque, sei lá, você estava com a perícia marcada para a semana que vem. O perito está de greve, você vai entrar na fila de novo, isso vai virar essa semana que vem, vai virar daqui a 1 mês, vai virar daqui a 2 meses. E aí você me pergunta, o que é que eu posso fazer nesse sentido? Na situação atual, você, enquanto beneficiário do INSS, que está com problema e deu entrada no teu pedido de incapacidade provisória, né, que é o antigo auxílio-doença, e não foi atendido, aí a tua única solução administrativa é esperar que isso aconteça. Judicialmente, se você procurar um advogado de sua confiança, especialista na área, aí ele pode tomar algumas providências, que é entrar com ação pedindo isso e pedindo o que a gente chama de uma cautelar, de uma liminar. Então, geralmente, em muitos casos, os juízes acabam autorizando você receber aquele valor antes de qualquer perícia. 10h50, estamos ouvindo o advogado especialista em direito previdenciário, Washington Barbosa. Washington, eu tenho mais uma pergunta para fazer. Eu estou meio descontente, Washington, com o valor da minha aposentadoria. Existe algum risco na revisão da aposentadoria? Se eu peço para fazer a revisão, pode ser que eu receba menos do que eu estou pretendendo? Pode ser que eu fique um período sem receber esse benefício? Conta para nós, por favor. Ótimo. Então, veja. Se você lá atrás pediu a tua aposentadoria, já está recebendo a tua aposentadoria, num prazo de até 10 anos do primeiro pagamento, tá? Até 10 anos do primeiro pagamento, você pode pedir a revisão. Então, vamos lá. Vamos por partes, tá? Primeiro ponto. Isso não é uma coisa que você vai chegar, tô achando ruim, então vou pedir. Calma. Você tem de procurar, e tem realmente, gente, não tem outra forma. Você tem de procurar um especialista que ele vai analisar teu caso concreto e vai ver se pode ou não requerer uma revisão do valor do teu benefício. Essa atitude, se a pessoa, o advogado, vê que há necessidade, né, que você tem direito a uma revisão, o que é que vai acontecer? Ele vai entrar com o processo administrativo pedindo a alteração desse valor. Mas, Edson, você fez 2 perguntas em uma. Pode fazer? Pode fazer. Tá? E você fez uma outra pergunta. Eu corro o risco de o valor da minha aposentadoria ser diminuído? Não. Salvo, sempre no direito tem um salvo, né? Ai, meu sempre Deus. tem a exceção. Então, assim, salvo se for comprovada fraude, né? Ou falsificação, algum aspecto específico, né? Principalmente fraude, na tua aposentadoria. Tá? Agora, se o INSS errou lá atrás, né? A possibilidade dele alterar, ela é muito pequena. Muito bem, ouvimos aqui o Washington Barbosa, ele é especialista, advogado especialista em direito previdenciário, mestre em direito das relações sociais e trabalhistas e também CEO da WB Cursos. Agradecendo aqui ao Márcio Santos e também a Rosana Riff, da EBD2 Comunicação Jurídica, que nos proporcionaram essa conversa com o Washington Barbosa, que esclareceu vários pontos aqui a respeito da nossa vida previdenciária. Muito obrigado, boa semana para você, viu, Washington? Eu que agradeço, uma ótima semana para os nossos ouvintes. E Edson, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. 10h53, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento
Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A unidade 2 do consultório veterinário móvel já começou a atender na região do Campo Grande, em Campinas. O atendimento é gratuito para cães e gatos de moradores da cidade. A estrutura ficará instalada até o dia 13 de março nas dependências da Administração Regional 13, que fica no bairro Parque Valença 1. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até o meio-dia e das 13 até as 16. Os pets são atendidos por ordem de chegada, com distribuição de senhas. Não precisa de agendamento prévio. Para utilizar o serviço, o responsável deve ter mais de 18 anos, apresentar documentos pessoais e comprovante de residência em Campinas. O programa tem como principal objetivo a prevenção de doenças. Durante o atendimento, os animais são microchipados e recebem vacinas quando há indicação veterinária. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Meg Store, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 1937227740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Manhã Bandeirantes. 10h56, voltamos com o nosso Manhã Bandeirantes. Tem uma notícia não muito boa aqui, ó. O Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU de Campinas, vence hoje para mais de 469 mil imóveis residenciais. O pagamento pode ser feito por Pix ou também com um QR Code já impresso nas parcelas. A segunda via, para quem por algum motivo está sem o carnê em mãos, pode ser acessada no site da Secretaria de Finanças, que é o iptu.campinas.sp.gov.br, iptu.campinas.sp.gov.br, e os contribuintes que optarem pelo pagamento da cota única terão 5% de desconto. O imposto também pode ser pago em até 11 parcelas. O desconto pode ser maior ainda se você for pagar se você já tiver aderido ao IPTU digital, mas isso tem que ser feito com antecedência, né? Por exemplo, se esse ano aqui você aderir ao IPTU digital até o dia 31 de outubro, no ano que vem você pode ter um desconto maior do que esse que eu anunciei aqui no IPTU. Ai, meu Deus, esse começo de ano aqui, IPTU, IPVA, material escolar, eu vou contar uma coisa para você. 10h59, estamos recebendo agora no Manhã Bandeirantes Marçal dos Santos. O Marçal é o presidente da AEA, que é a Associação Evangélica Assistencial, uma entidade ligada à IAFEAC, Federação das Entidades Assistenciais de Campinas, e que faz um trabalho espetacular na cidade e que nós queríamos compartilhar hoje. Marçal, obrigado por ter dedicado um tempo aqui aos ouvintes do Manhã Bandeirantes, por ter vindo até aqui, e conta para nós o que é a AEA. Primeiro, obrigado você, Edson, e toda a Bandeirantes aí, a Rádio Bandeirantes, por essa oportunidade. Mas a AEA é uma entidade
que esse ano aqui vai fazer 39 anos. E nós começamos lá bem no início como ação social, num bairro carente aqui de Campinas, Vila Formosa, aliás, bem pertinho daqui, né? E depois, com o tempo, fomos mudando um pouco e começamos a entrar na educação infantil. Por quê? Porque lá atrás, há 30 anos, você imagina, se hoje já é problema você ter vagas em creches na cidade, né? O prefeito construiu bastante escolas aí, parece que está tentando zerar o déficit de vagas, né? Mas mesmo assim é complicado. Mas naquela época era mais ainda. Você imagina num bairro tão carente ali, crianças na rua, crianças, né, as mães precisando trabalhar, etc., e crianças na rua. Então, uma iniciativa do presbítero Ivo, que você conhece bem, ele começou então a fazer a escola ou abrigar essas crianças ali na Vila Formosa. E aí, então, o nosso DNA de ação social passou à educação infantil. E hoje, então, temos 3 unidades na cidade de Campinas em educação infantil e uma unidade que é a ação social, mas também é educação, porque está na linha de fortalecimento de vínculos, que é a gente trazer as crianças no contraturno escolar. Isso lá no bairro Santa Rosa, quase perto de Hortolândia, e que a gente chama de AEA Conviver. Então hoje cuidamos de 1.100 crianças em educação infantil e em fortalecimento de vínculos na cidade de Campinas. E essa parceria com a FEAC acaba sendo... A FEAC também não faz parceria com qualquer entidade não, né? Mas a coisa é bem rígida, né? A FEAC é uma instituição muito tradicional, né, na cidade de Campinas, tem mais de 90 afiliadas, né, que são entidades. E para você estar ligado à FEAC, receber apoio da FEAC, você tem que ter alguns preceitos, né, documentações todas corretas, contas todas corretas, a diretoria da instituição toda correta. Assim como a FEAC, como também o poder público, né? Hoje, o poder público, a Prefeitura Municipal de Campinas, financia também os nossos projetos, né? Financia as nossas escolas. Então, tanto a Federação das Entidades, que é uma entidade, vamos chamar assim, particular, quanto também o poder público, são os principais parceiros aí da nossa instituição AEA. Agora, você como presidente da AEA, eu imagino que com esse apoio da FEAC, com a fiscalização, vamos dizer assim, da prefeitura, há uma prestação de contas que eu imagino que seja um negócio ali na lupa, né? Na lupa, exatamente. Hoje, eu diria assim, que é quase impossível. Pode até haver, de vez em quando a gente ouve aí algumas entidades, sejam da área de educação, da área de saúde, talvez até na área mais social, ligada assim, aos menos favorecidos, você vê algum problema, algum escândalo ou qualquer coisa assim. Mas eu diria que hoje é quase impossível você ter parcerias assim e você não estar lícito com as suas prestações de conta, né? Você pode até cometer erros. Até você pode fazer uma compra de um material e essa compra não está dentro das condições ou das regras que os parceiros colocam para você. Então é um erro, tudo bem, você vai prestar conta daquilo. Mas assim, fazer alguma coisa errada, diferente, algum desvio, alguma mudança e tudo mais, é quase impossível. E principalmente para nós, né, permanecer fazendo isso por 39 anos, então eu diria assim que é quase impossível fazer isso. E quem são os diretores da AEA hoje? Como é que você chega à presidência da AEA, por exemplo? Então, a nossa entidade é uma entidade ligada à Igreja Presbiteriana de Campinas, assim como outras entidades também na cidade de Campinas são ligadas a igrejas, né? Você vê muitas das igrejas, tanto católicas, protestantes... A Associação Nazarena, por exemplo. A Nazarena, a ANA, né? É uma das entidades muito parecida com a nossa. Então, somos ligados à Igreja Presbiteriana de Campinas. Então, o primeiro estatuto nosso lá foi escrito de maneira com que a entidade sempre fosse dirigida por pessoas da igreja. Então, hoje nós compomos uma diretoria de 6 pessoas,
um conselho de administração de mais 6 pessoas e um conselho fiscal de mais 6 pessoas. Todas essas pessoas são da Igreja Presbiteriana de Campinas e são voluntários, ou seja, para você ser um presidente da EA, você precisa ser membro da Igreja Presbiteriana de Campinas e voluntário, ou seja, nenhum centavo. Aliás, assim, você coloca dinheiro na instituição, né? Então, é dessa maneira. É um mandato a cada 2 anos, é renovado e eleito pela Assembleia da Igreja. E eu estou aí no meu 3º mandato consecutivo como presidente, já fui vice-presidente também da entidade. Esse ano de 2025 e 2026 eu ainda estou à frente da EA. Você falou aí de 1.100 alunos. Na verdade, o universo acaba sendo maior porque você acaba tendo contato com os pais, irmãos responsáveis pelos alunos, e há um atendimento a esse público também, né, Marçal? Sim. As unidades que nós temos hoje na cidade de Campinas são todas em bairros assim carentes. Vila Formosa, apesar de todo o crescimento, mudança, etc., ainda é um bairro de classe média baixa, né? Temos aí o satélite Íris, que hoje é uma das regiões mais vulneráveis de Campinas, uma das mais vulneráveis de Campinas. Temos o Jardim Londres, uma entidade também, e o Santa Rosa lá perto de Hortolândia. Então, o que acontece? As famílias, quando têm entidades, quando tem alguma presença, seja de escola, seja de uma associação próxima e tudo mais, tudo que você pode imaginar, essas famílias tentam buscar o apoio dessa entidade. Então, há muitos encaminhamentos que nós fazemos, ou até mesmo atendimentos que nós fazemos às famílias. Então, nós gostamos de dizer 1.100 alunos, e aí quase 800 ou 600 a 800 famílias que são atendidas por nós. Um exemplo bem forte disso, Edson, foi durante a pandemia. Durante a pandemia, o poder público, a FEAC, empresas, grupos de pessoas e tudo mais se utilizaram de entidades como a nossa para fazer distribuição, por exemplo, de cesta básica. Então, eram mais de 500, 600 cestas básicas distribuídas mensalmente a essas famílias, porque a gente sabe, né, muita gente aí trabalha no mercado informal e tudo mais, e na pandemia isso parou, cessou. Então, o poder público se utilizou. A FEAC, por exemplo, distribuiu, através da nossa entidade, de outras entidades também filiadas à FEAC, cartões, né, de vale refeição, vale supermercado para essas famílias. Então, isso é muito, muito importante, isso que você falou. Ou seja, não é só os alunos, né? Não são só os alunos que são atendidos pelas nossas escolas, né? Ali em tempo integral, às vezes tempo parcial, dependendo da escola, mas também as famílias que buscam ali apoio, né? As nossas escolas, as nossas unidades. Estamos entrevistando o Marçal dos Santos, presidente da AEA, que é a Associação Evangélica Assistencial, agora às 11 horas mais 6 minutos. Você falou aí do primeiro presidente, que essa ideia surgiu, como você falou, no coração dele, mas também é importante você dizer, mais do que a ideia surgir no coração, você tem um grupo envolvido a fim de comprar a ideia, porque às vezes eu tenho algumas ideias, mas ninguém compra as minhas ideias, e o Marçal é diferente isso, né? Sim. Não, sempre, você pode ver, sempre há as ideias, né, na mente das pessoas, e essas pessoas, dependendo do poder ou da forma com que elas têm de convencer as pessoas, outras pessoas, a ideia vai para frente, né? Então, lá atrás, o primeiro presidente foi um presbítero da igreja também, chamado Valério. Ele era um farmacêutico, né? Ou é um farmacêutico até hoje, não sei agora se ele continua com as suas farmácias, né? Mas ele recebia muitos remédios, né, de laboratórios, amostra grátis e tudo mais, e naquela época havia bastante carência também de remédios, como
até hoje existe, né? Mas naquela época eu acho que era mais, né? Então, ali na Vila Formosa, ele montou ali um atendimento. Nós tínhamos muitos médicos na igreja, e esses médicos, ele propôs para esses médicos dar 1 hora, às vezes 2 horas no mês ou na semana, né, para fazer algum atendimento. Naquela época isso era também permitido. Hoje até tem aí os postos de saúde. Antigamente tinha o médico da família. O né, médico também. da família e algumas coisas que a gente fazia antigamente sem tantas regras, né? Não estou dizendo que é melhor ou pior, mas eu estou dizendo como era, né? E ali na Vila Formosa, então, era um posto de atendimento e distribuição de remédios, de medicamentos. Isso foi o cerne, aí, a ideia principal do Valério nessa época. E depois, como eu disse para você, a coisa foi mudando para a educação infantil, que, na visão do presidente que veio após o Valério, que foi o Ivo, né, a ideia de que as crianças precisavam de mais atendimento. Então, por isso, hoje, nós atuamos quase que exclusivamente na educação infantil. Agora, você falou que o cargo de presidente, que é o seu, o de vice, né, do conselho, esse pessoal todo é um pessoal da igreja primeiro e depois voluntário. Agora, a AEA tem uma estrutura, e essa estrutura ela é paga, né? Sim. Hoje a AEA tem perto de 200 colaboradores, que são professoras, que são orientadoras pedagógicas. E quem paga esse povo? Então, nós, através dos nossos convênios, das parcerias que nós temos com o Poder Público, ou seja, a Prefeitura Municipal de Campinas, com a FEAC, com empresas, com verba designada da própria igreja mensalmente à entidade e de colaboradores, né? Então, nós temos todo esse montante que consegue, então, administrar e pagar essas pessoas, o pessoal, quase 200 colaboradores. Bastante, hein? A reforma nas entidades, a manutenção nas entidades, nas unidades, né? E também ações sociais, como você disse, né? Muitas vezes as famílias chegam até nós com alguma necessidade, então a gente precisa correr. Um exemplo, às vezes as pessoas estão em lugares muito vulneráveis, caiu o teto lá da casa, da família, na medida do possível a gente vai lá, avalia e tudo mais e de repente até refaz ali alguma coisa, né? Então assim, o montante todo, seja poder público, seja FEAC, seja a igreja, seja doadores, etc., seja a nota fiscal paulista, isso também, de repente a gente pode abrir um parênteses claro. Aqui, né, nessa questão da nota fiscal paulista, que é um programa muito interessante do governo estadual. Acho que todo mundo conhece o Nota Fiscal Paulista, ficou muito popular quando várias pessoas, né, começaram a aderir à Nota Fiscal Paulista, pedir o cupom fiscal e ter o crédito do imposto, né, para si, mas infelizmente nos últimos anos isso passou as pessoas não ligarem mais para isso e não pedirem mais para colocar o CPF no cupom fiscal, seja por pressa, seja por achar que de repente a Receita Federal está me monitorando, etc, etc. E isso acabou. Aí o governo teve a brilhante iniciativa de fazer o seguinte: olha, ao invés de você pegar o crédito para você, Edson, você cadastra uma entidade e aí os créditos da Nota Fiscal Paulista vai para essa entidade. Muitas entidades... Você não precisa fazer nada, é só informar o CPF. Só informar o CPF e colocar, cadastrar o CNPJ daquela entidade. E isso é muito fácil fazer através do site da Secretaria da Fazenda. E se você me permitir, claro. Caso... o ouvinte, né, estiver interessado em fazer uma doação para a nossa entidade, sem, como a gente gosta de falar, né, sem colocar a mão no bolso, né, cadastre o CNPJ da entidade Associação Evangélica Assistencial. E se você não souber como fazer isso, entra no nosso site aeacampinas.org.br, que lá tem todas as instruções de como você fazer isso daí. E eu vejo também o trabalho da AEA, Marçal, estamos ouvindo aqui o Marçal dos Santos, presidente da AEA, que é a Associação Evangélica Assistencial. As pessoas olham a AEA também como um porto seguro, né? Imagine que você falou, além das pessoas irem lá para
ou buscar algum remédio para pedir alguma orientação. Às vezes, um caso de violência doméstica, alguém corre lá para pedir uma ajuda também. A gente percebe que a AEA acaba se tornando um ponto de apoio para a comunidade onde ela está inserida, né? Sim, exatamente. Hoje, os aparelhos, né, do poder público em relação a esse tipo de situação que você colocou, eles são conectados. Então, por exemplo, lá na escola, talvez o nosso pessoal não vai ter como atender de imediato uma ação como essa, mas ela vai encaminhar para a ação correta, que às vezes a população não tem nem ideia a quem recorrer. Então, recorre a quem dá confiança ou a quem mostra confiança para eles. Se a escola consegue fazer isso, se a diretora, a vice-diretora, se as professoras, através da educação da criança, né, dos filhos daquela família ali, transmitem essa segurança, onde você vai? Você vai no primeiro que dá mais segurança para você. E aí sim a gente encaminha. Então, casos, por exemplo, como com violência contra crianças. Aonde você vai observar bastante isso? Na escola. Então tem professores, tem monitores. Às vezes é o primeiro lugar, né? Tem monitores às vezes, que olham assim, essa criança aqui está sofrendo alguma coisa. Às vezes não é nem do pai e da mãe. Às vezes é de um parente, às vezes é de um vizinho. Então, ao perceber isso, consegue encaminhar. E isso a gente consegue fazer muito bem. As entidades, sejam iguais a nós, ou até diferentes, com outro viés aí de trabalho, conseguem identificar hoje através das condições que o Estado dá e das conexões que o Estado dá para as coisas. Então, assim, melhorou muito esse tipo de atuação. E olha, Campinas não é aqui dizer que talvez na esfera governamental está dizendo esse governo é bom ou aquele governo é ruim, mas entra governo na cidade de Campinas e a educação é tratada com muito zelo. Isso a gente tem que reconhecer. A cidade de Campinas é uma das cidades, né, que mais tratam e cuidam bem da educação. Basta ver, se você olhar a proporção do orçamento, né, municipal, ele é o segundo hoje, a educação é o segundo, só perde, né, vamos chamar assim, pela saúde, né, pelo tratamento, pelos hospitais, etc., que a cidade de Campinas dá. Então, a educação é o segundo maior orçamento. Talvez muitas cidades também é o segundo, mas a proporção que hoje Campinas olha para a educação é bem grande. E é importante ter também alguém da área chefiando a Secretaria de Educação, que é o caso que nós temos em Campinas hoje. Isso. Inclusive o secretário de Educação é seu amigo, né? Sim, o Tadeu aí tem uma trajetória muito grande, né, na educação, seja na educação superior, foi reitor da Unicamp, né, por 2 vezes até, pró-reitor e outros cargos que ele teve lá. Hoje, na educação de Campinas, já é a segunda vez que ele é o secretário, né? E eu creio que ele tem uma visão assim muito, muito boa, apesar de todos os problemas ainda existentes. A gente eu acho que sempre tem que ressaltar isso. Então está tudo ótimo. Não. Ainda temos déficits na educação infantil? Resposta, sim. 16 novas escolas aí foram construídas, né? E essas escolas buscaram parceiros como a EA, né? Como a EA, como a ANA, como a Chance Internacional, como a Dom Bosco, né? Então, buscaram e buscam e precisam dessa parceria. Então, é o que eu sempre gosto também de falar. Não adianta nós colocarmos só uma crítica ao governo, mas nós temos que pensar como sociedade. E se a educação infantil, se a educação na cidade, ela é uma responsabilidade de todos, por isso ter o poder público, ter entidades como a nossa, né? Ter as famílias dos alunos também sendo parceiros, né? Para a gente fazer algo melhor, para a gente também diminuir cada vez mais esse déficit. Criança tem que estar na escola. E como é que se consegue uma vaga na AEA, por exemplo? Como é que é esse processo? Eu imagino que pelo fato das unidades estarem
em locais onde tem muita gente morando, eu imagino que deva ser também quase que uma corrida de obstáculos conseguir uma vaga numa entidade assim, né? Este pode ser um problema. Então, por exemplo, vou citar uma das nossas unidades, é da Vila Formosa, está aqui bem próximo aqui a vocês. Nós cuidamos de quase 100 crianças lá. São 100 crianças ali, pela estrutura do prédio, pela capacidade com que nós conseguimos atender. E na fila de espera, nós temos outras 100 crianças. Agora vamos falar assim, essas 100 crianças estão sem escola, estão sem... Não é bem assim. Ou seja, essas crianças estão talvez em outras escolas. Mas a preferência dos pais dá que elas querem colocar a sua criança ali naquela escola. Bom, não dá para a gente aumentar 100 vagas ali. Então, a prefeitura, né, que hoje coordena todas essas vagas são centralizadas, ela tenta minimizar isso e colocando essa criança em outra escola um pouco mais longe. Às vezes até pela distância, prover transporte escolar. Então, os ônibus, as vans e tudo mais transportam essas crianças até outra escola. Então, é um tabuleiro difícil, às vezes, de contemplar todas as vontades das famílias ou até as necessidades das famílias. Isso Campinas, de uma certa maneira, está tentando minimizar isso. Essas novas 16 escolas que chamam hoje Escolas do Amanhã, aí, com uma infraestrutura fantástica, uma infraestrutura que dificilmente você vê em escolas particulares, estão aí tentando minimizar essa situação. Então, respondendo a tua pergunta, há uma inscrição, há um pedido de vaga naquela escola e há um trabalho que a própria prefeitura faz da distribuição das vagas nas escolas, segundo as vagas possíveis de serem atendidas em cada escola. E esse pedido de vaga, ele tem que ser feito, ou ele deve ser feito? Ele é feito em que época do ano isso? Essa que é a pergunta. Em qualquer época, mas no início de cada ano ele é distribuído, então ele é trabalhado no sistema da prefeitura, né? A última pergunta que eu queria fazer, Marçal, estamos ouvindo o Marçal dos Santos, que é presidente da AEA, que é a Associação Evangélica Assistencial. Eu queria que você repetisse a história da nota fiscal paulista, porque me parece uma forma de você auxiliar a AEA ou qualquer outra entidade, como ele falou. Queria que você falasse disso. E queria saber se a AEA pode ser visitada, Marçal, porque às vezes você tem uma instituição, mas ela é secreta, não pode visitar, não pode ir. É esse aspecto que eu queria que você abordasse, por favor. Tá, então, começando aí pela visita, né? As nossas 4 unidades estão abertas, é muito fácil você descobrir o endereço, saber onde elas estão. Então, de novo, repetindo o site, né, o nosso site, aeacampinas.org.br. Muito fácil, você chega lá, você conhece ali virtualmente, né, os locais e como eles são. Mas presencialmente estamos abertos. Em horário aí, vamos chamar comercial, né, o horário onde temos lá toda a equipe, né, de professores, diretores ali presentes, podem receber você para uma visita. Isso é tranquilo fazer. Visitar as instalações, saber como que estão as crianças sendo tratadas. Tem refeição na AEA? Hoje nós distribuímos em cada uma dessas unidades 4 refeições diárias. Então tem ali tipo um café da manhã, né? Vamos a gente chamar o lanchinho, né, para as crianças. Tem o almoço, tem o café da tarde ali, o alimento da tarde, e tem também o jantar, o alimento. Então, são 4 refeições diárias que essas crianças... Olha, Edson, isso é muito importante você lembrar isso daí. Tem criança que talvez... Às vezes a única refeição. É a única refeição, ou as únicas refeições estão ali naquela escola. Se a mãe ou o pai não colocar essas crianças na escola, muitas vezes a alimentação ou é pouca, que ela recebe na casa dela, ou talvez até não tem, né? Então, uma alimentação talvez insuficiente. Nós temos uma parceria com a Mesa Brasil, que os alimentos são através da Mesa Brasil, que provê os alimentos de qualidade.
tem as nutricionistas, tem toda a equipe que analisa ali o cardápio das crianças. Então, é um cardápio ali, talvez até melhor que eu e você temos na nossa casa ali. Mas, enfim, isso é muito importante. Então, aberto as unidades para qualquer visita, a qualquer momento, para você conhecer as nossas unidades. E Nota Fiscal Paulista? Nota Fiscal Paulista. Repetindo de novo, uma coisa que eu gostaria de frisar. O crédito que vinha para você, ou que vem para você, se você pegar o crédito para você, que pode até hoje, né, é o mesmo esquema, ele é ínfimo ou muito menor. É o que a gente chama de merreca. Merreca, exatamente. Aquela merreca que vem para você anualmente, que às vezes você consegue abater metade, talvez, ou parte do seu IPVA. A maioria hoje usa para isso, né? Para uma entidade, ele se multiplica, porque o governo quer incentivar realmente você pegar esse recurso que é de lei, e o governo até hoje, se ele quiser acabar com esse programa, ele tem que ter os parlamentares, né, acabando com isso. Então, é uma verba ali destinada mesmo, e ele quer pegar essa parte desse imposto, então jogar para as entidades. Então, ele precisa disso, ou seja, precisa destinar esse recurso do imposto para alguém, seja para você particular, seja para as entidades. Então, quando vai para a entidade, esse valor multiplica, porque não está indo para as pessoas não estão colocando. Um dia eu fiquei num caixa de supermercado observando e contei 10 pessoas. De cada 10 pessoas, 2 colocam o CPF na nota fiscal. Olha quanto de recurso nós estamos perdendo, não estamos tendo chance de colocar para uma entidade. Então, coloque o seu CPF no cupom fiscal, mas cadastre um CNPJ de uma entidade e que seja nossa. 11 horas e 25 minutos, agradecemos demais a presença do Marçal dos Santos, falando aqui da AEA, que é a Associação Evangélica Assistencial, que realiza esse trabalho maravilhoso aí, como vocês puderam ouvir. E pode repetir o site, então, para as pessoas acessarem? AEA Campinas, aeacampinas.org.br. Obrigado, Marcelo. Volte sempre. Obrigado, Edson, pela oportunidade. Um grande abraço, bom trabalho para vocês. 11 horas e 25 minutos, estamos na reta final do nosso Manhã Bandeirantes. Daqui a pouco você não pode perder a nossa área, que vai ser apresentada pelo Carlos Henrique, o Bate Pesado. Vai falar sobre o derby, né? Derby polêmico, rapaz, polêmico. Um pênalti marcado, os torcedores do Guarani acharam que foi um pênalti meio mandrake. Por que mandrake? Mandrake era um ilusionista, não era mágico. Ele era um ilusionista das histórias em quadrinhos. Aí ele pegava, a pessoa apontava uma arma e transformava aquela arma num cabo de vassoura, né? Sim. Por isso, então, o ilusionista. E os torcedores do Guarani muito bravos com o Rafael Claus, árbitro aqui de Santa Bárbara do Oeste, ouvinte do Manhã Bandeirantes, que deu um pênalti para a Ponte Preta na reta final da primeira etapa, expulsou o jogador do Guarani, deu outro pênalti para a Ponte. Olha, a equipe do Carlos Batista aqui na nossa área, e depois nos donos da bola, essa equipe vai contar tudinho para você a respeito do que foi o Derby 209, vencido pela Ponte Preta por 2-1. 11h26, nós voltaremos amanhã às 10 da manhã com mais um Manhã Bandeirantes. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso,